Dando início à gravação aqui da segunda aula de microprocessadores, turma 6º V, né, dia 19 de fevereiro de 2021. Na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação do curso. Né? Aí na tela está o Moodle. Né? O Moodle aqui foi bem discutido na aula passada, ele tem uma estrutura aqui padronizada, tá? Onde as aulas estão distintas aqui. Tá? A cada aula, por exemplo, na aula 1 que a gente já deu, a gente colocou o material, eu coloquei também o link do vídeo, como vocês vão ver. Nas informações gerais, tem as informações gerais do curso, tem bibliografia, tem critério de nota, né? Tem aqui o nosso planejamento básico, tem a ementa, tem os objetivos, tudo isso foi bem discutido na aula passada. Eu não sei quantos de vocês não vieram na aula passada, é uma aula de apresentação, e a gente começou aí o nosso curso falando de sistema programável, de microcontrolador, microprocessador, a gente vai dar continuidade a isso. E lembraria aqui que eu acho bastante importante a questão dos nossos objetivos. O pré-requisito também é importante. Eletrônica digital, circuitos digitais e programação linguagem C, programação estruturada. Programação estruturada, linguagem C, ela vai ser usada, né, principalmente quando a gente estiver num ambiente mais desenvolvido que o ambiente do microcontrolador com o Arduino. Né? Estou usando um pouco de linguagem C, é muito básico. A linguagem mesmo que a gente acaba usando ali no ambiente Arduino é a própria Arduino, que obviamente é compatível com C, mas que tem bastante, ele tem muitos comandos típicos e tem bibliotecas, né, o que facilita bastante. Né? Explicamos aí no laboratório, inclusive, o porquê usar o Arduino como estudo de caso. A gente vai retomar esses aspectos aí. Na parte aqui de objetivo, é bem legal aqui a gente relembrar as habilidades que o curso, aos quais o curso se compromete, né, como programar, observe dois verbos, programar circuitos eletrônicos, utilizando sistemas programáveis. A gente viu na aula passada que sistema programável, né, é um sistema composto de hardware, de uma parte física, configurável pelo software. Software é um conjunto de instruções, tá? É um conjunto de códigos de operação, é um conjunto de códigos que tem o tamanho da estrutura da via de dados. Nós vamos trabalhar nessa primeira parte do curso com uma estrutura de byte, ou seja, todos os nossos códigos de operação têm 8 bits. E cada código de operação desses, se são 8 bits, podem ter o potencial de ser 256 códigos de operação, tem um efeito sobre esse sistema programável, sobre o hardware desse sistema programável. Então, o código, quando ele entra na CPU, na unidade central de processamento, no microcontrolador, no microprocessador, aí ele executa uma função ali dentro. Tá? E a tarefa desse sistema físico, desse sistema programável, ela é determinada pelo software, ela não é determinada pelo hardware. O hardware é um apoio para que os códigos de operação sejam executados. É por isso que no celular de vocês, o que determina a tarefa do celular de vocês é o aplicativo, não é o celular. O celular é simplesmente um meio que aquele aplicativo faz o que tem que fazer. O mesmo hardware, mudando o aplicativo, mudando o software, mudando a programação, mudando o código de operação, faz coisas diferentes. Alguns softwares, alguns hardwares permitem você, inclusive, fazer várias coisas, entre aspas, ao mesmo tempo. Na verdade, vocês vão perceber que não é ao mesmo tempo. É que eles são executados tão rápido, que o ser humano não percebe, o ser humano não percebe as diversas tarefas sendo executadas uma de cada vez, só que de forma tão rápida que parece que está todo mundo junto. Por isso que você consegue abrir vários aplicativos no computador, por isso que você consegue fazer vários aplicativos no celular. Mas o conceito essencial é, você tem uma parte física configurável, e quem determina a tarefa dessa parte física, que é o processamento da informação que entra, é a sequência de códigos de operação. Essa sequência de códigos de operação, quando elas estão encadeadas de uma certa forma,
elas formam as estruturas da linguagem C, principalmente a estrutura if, de tomada de decisão, e a estrutura for, que é a estrutura de repetição, né, também tendo um elemento de contagem ali dentro. Então, essas duas estruturas, né, de decisão if e de repetição, pode ser o for, pode ser o while, pode ser o do while, o case, tem várias estruturas na linguagem, previstas da linguagem C que vocês aprenderam em programação, né, que são executadas por esse software. Que, em última análise, altera os dados de saída, de dados de entrada, gerando dados de saída. A gente viu bem esse esquema lá no passado e daqui a 5 minutos a gente vai retomar esses slides assim que eu sei aqui no mundo. A parte de atitude muito importante, compreender tecnologias embarcadas. Hoje, tecnologia embarcada, o maior exemplo que nós temos aí, o exemplo mais moderno que a gente tem de tecnologia embarcada, é os ambientes de internet das coisas, de IoT. Né? Ou seja, por que a gente fala tanto de internet das coisas? Porque hoje tudo está sendo conectado na internet. O coisa que ele fala aí, pode ser uma pessoa, né? Pode ser um computador, mas pode ser uma lâmpada, pode ser um semáforo de trânsito, pode ser o rádio do seu carro, pode ser numa sala de aula, abrir e fechar a porta remotamente, né? Pode ser uma leitora biométrica, ou seja, tudo que é conectado na internet, né? E tem alguma função, pode ser normalmente uma função de sensoriamento, mas pode ser uma função qualquer, e esses dados, essas informações, esse controle é feito por um servidor, por um que a gente chama normalmente de nuvem, né? O nome cloud, o nome nuvem aí, significa um servidor que recebe essas informações e que, através de uma aplicação, interage com esse sistema, controlando esse sistema. Isso para vocês é bastante natural, né? Você sabe hoje da importância do Google, sabe hoje da importância do Amazon, da nuvem da Amazon, da local web no Brasil, da wall host no Brasil. Hoje, a gente vive um grande Big Brother, no aspecto que todos os dados hoje vão para grandes servidores que controlam a vida de todo mundo. Né? Todas essas informações hoje, né, são acessíveis pelos controladores, né, desses grandes servidores. Claro que eles juram que não vão fazer nada com esse dado que nos prejudique, toda aquela história. Mas se, né, qualquer um de nós fizer alguma coisa contra, entre aspas, o sistema, né, o pessoal fazendo uma analogia com o filme Matrix, né, o Matrix, né, se você não fizer, se você se comportar bem, né, tudo bem. Né, mas se houver alguma divergência sua com o sistema ou a Matrix, né, com certeza o sistema vai reagir. Né. Então, a gente tem aí como dizia lá como alguns de vocês devem ter assistido no filme do Orson Welles, né, de 1984. Hoje a gente tem aí o grande irmão, né, o Big Brother controlando tudo. O Big Brother hoje são as nuvens, são os ambientes, são as grandes Big Techs que o pessoal chama hoje aí. Né? Então aí a gente achava que não tinha um controle maior, mas hoje aí qualquer um que faz alguma, entre aspas, bobagem, que o sistema considera uma bobagem, sofre represálias com isso. Mas voltando aqui ao que a gente está falando, compreender essas tecnologias embarcadas, compreender a IoT, compreender a inteligência artificial, compreender o microprocessador, compreender memória, compreender CPU, né, tudo isso é o objetivo nosso aqui. De uma certa forma, vocês são uma geração, ainda mais vocês que estão aí no final do 3º ano de engenharia elétrica, né? Vocês já têm aí uma noção de tecnologia muito boa. Vocês são uma geração, acredito que seja quase uma geração milênio, né? Alguns de vocês já nasceram no finalzinho do século passado, né? Possivelmente vocês são de 97, 98, 99, né? Os mais novinhos aí, né? Beirando o ano 2000. Ou seja, vocês
toda a existência de vocês, vocês conviveram com a internet, conviveram com grandes servidores. Agora está havendo uma nova, não uma nova revolução, uma continuidade dessa revolução, que é as coisas serem conectadas. E isso misturado com inteligência artificial, a gente mostrou um vídeo na aula passada, recomendei, que está no primeiro trabalho de vocês aí, um vídeo para vocês avaliarem o impacto da inteligência artificial aí em tudo. Né? A gente estava falando de uma sociedade que eles já estão chamando de 5.0, onde a inteligência artificial vai estar, e a gente percebe claramente essa inteligência artificial em muitos aplicativos hoje aí, né? O Waze, por exemplo, sabe aonde você vai, né? Te sugere um caminho, né? Normalmente, se você não, se é a primeira vez que ele está fazendo, ele traça o caminho dele, né? Aí, depois de 1, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ele vai aprender o seu caminho e vai sempre considerar o seu caminho como um caminho prioritário, né? Desde que aquele caminho tenha, né, um fluxo de trânsito menor do que os que ele pesquise. Você pode ver como ele aprende, né, com o sistema e sugere, né, coisas ao sistema. Né? Verifica aí os sites hoje de internet, qualquer navegação que você faça em internet, o sistema aprende com a sua navegação e te, entre aspas, sugere coisas que vão te interessar. Induz você a coisas que ele entende, que a inteligência artificial entende que vai te interessar. Por isso que ele adivinha o que você está querendo comprar, sempre sugere, né? Sempre ligado, né? Obviamente, todo esse sistema é capitalista. Ele sempre está sugerindo alguma coisa para você adquirir ou para você comprar. Né? E, normalmente, ele sugere coisas interessantes, porque ele entende o nosso comportamento, essa inteligência artificial entende o nosso comportamento, e vai sugerir, de acordo com os algoritmos, né, de acordo com os algoritmos dele, coisas que, entre aspas, vão nos agradar. Né, vão nos agradar. Então, é bem interessante isso, ao mesmo tempo perigoso, meio perturbador, né, porque privacidade hoje praticamente não existe. Né, não existe. Nós todos hoje somos monitorados por um IP, né, nós fazemos parte da internet das coisas, né, já que nós todos temos um IP conosco. Né? Se você não quer ser monitorado, deixe o seu celular, né, dentro da geladeira, né, para ficar bem blindado. Né? Como fazem aí os espiões, né, aqueles filmes de espionagem e tudo mais, o pessoal enfia o celular dentro de algum lugar, né, dentro de uma geladeira, né, para poder aí Professor, desculpa te interromper, mas é só uma porque você falou de inteligência artificial, né? E daí eu ia só perguntar se a inteligência artificial é como se fosse uma ramificação do IoT. Não, ele é uma ferramenta do IoT. Né? IoT é um ambiente de hardware e software, tá? Onde as coisas, incluindo nós, ganhamos um IP. Né? Então, tudo que está numa rede IoT tem um IP. Pode ser um IP que vem de uma interface Bluetooth, pode ser um IP que vem de uma interface de rede, pode ser um IP que está residente dentro do microcontrolador. E por ter um IP, né, aquela placa, aquele hardware é localizado, né, é localizável, né, por um site, por um ambiente de controle. Inteligência artificial é uma ferramenta da aplicação, né, que vai dar mais automatismo ao sistema, né, e vai procurar dar, dependendo dos interesses aí, mais produtividade. No caso, você está no site de compras, inteligência artificial é sugerir coisas para você, que o sistema entendeu o seu comportamento. O entender aí é de acordo com o algoritmo que está dentro dele. Né? Vocês conhecem Sim. bem isso, né? Mas seria isso. Por que a gente fala tanto de IoT? Porque o IoT ele é um sistema, o melhor exemplo de sistema programável hoje em dia. Né? Vocês mesmos vão no laboratório fazer um sistema que tem o IP. Né? E vão controlar esse sistema, nem que seja só para medir temperatura de um ambiente. Né? Já é um embrião de IP. Desde que essa temperatura seja colocada num site, num aplicativo. Então, nós temos que compreender essa tecnologia e saber projetar essa tecnologia. Essa é a proposta do curso.
né? Essa é a proposta. Vocês vão ouvir bastante falar do IoT o resto da vida profissional de vocês. Porque o IoT só está começando. Né? Começando. O pessoal estima, hoje o pessoal estima mais ou menos que a gente tem uns 10 bilhões de IPs no mundo. Talvez um pouquinho mais agora. Né? Cada ano ele vai aumentando. Mas coloque o número 10 bilhões. O pessoal estima que em algumas décadas, 1 ou 2 décadas, o número de IPs no mundo vai ser 1 trilhão, ou seja, 100 vezes mais do que a gente tem. Ou seja, 100 vezes mais dispositivos vão estar conectados na internet, sendo controlados com inteligência artificial, nos trazendo muitos benefícios, né? Em alguns casos, talvez algumas ameaças, né? Principalmente se não houver segurança, ou mesmo se governos resolverem nos controlar, como normalmente nos controlam. Então, a tecnologia, né? A nossa disciplina aqui não é para ficar fazendo filosofia como eu estou fazendo aqui. Nossa disciplina é para a gente entender o hardware e o software que está atrás disso e poder aplicar isso, né, principalmente na nossa atividade profissional e, obviamente, compreender e gerar negócios a partir daí. Né? Essa ferramenta é uma ferramenta muito legal para você inovar, uma ferramenta, internet das coisas é muito legal para inovar e para a gente criar negócios. Porque o número de negócios que vão existir nas próximas décadas usando esse tipo de tecnologia é enorme. E vocês vão aproveitar isso para vocês terem os seus próprios negócios ou estarem participando de empresas que trabalham com essa tecnologia. Quem tiver vocação para ter sua empresa, oportunidade, talvez tenha o seu negócio. Mas alguns de vocês também vão participar de corporações e vão colaborar com essas corporações, obviamente sendo remunerado e tendo suas oportunidades de crescimento profissional. Isso é mais questão de empreendedorismo. Bom, colocamos também aqui no início a ementa do curso, né? No início a gente vai entender bem o que é um sistema programável, na segunda parte do curso a gente vai trabalhar com hardware, né? No laboratório a gente vai trabalhar com software, programação em linguagem Assembly, programação em linguagem C. Vamos, no laboratório, fazer um estudo de caso, desenvolvendo um sistema de internet das coisas com Arduino ou com Raspberry. Recomendei essas duas plataformas para vocês irem trabalhando no ambiente de laboratório. Tá? Alguns periféricos na sequência, os sistemas auxiliares e periféricos, como o sistema de interrupção, o sistema de supervisório, que é o Watchdog. A gente vai estar trabalhando, consumo de energia, um sistema de IoT, que é uma plaquinha que está embarcada em algum lugar, usa normalmente uma bateria. Então, é essencial que para o hardware do IoT, a internet das coisas, tenha um consumo muito baixo. Né? Então, ter um controle de consumo no nosso hardware é fundamental, de tal forma que dê autonomia para essa placa, de preferência, uma autonomia pelo tempo de vida dela. Tempo de vida dela. Imagina que você coloca, por exemplo, um sistema de controle dentro de um boi, para controlar lá se ele estava sendo vacinado, controlar a nutrição deles, né? Tem sensores aí, o sistema que vai verificar lá a temperatura do boi, vai verificar se, né, as condições químicas do boi estão bom, sei lá. Né? Então você vai estar embarcando isso dentro do boi. Né? É claro que essa plaquinha tem que durar no mínimo a expectativa de vida daquele animal. 5 anos, 10 anos, 2 anos. Então, obviamente que por isso o controle de energia é fundamental. Comunicação serial, né, para se conectar, esse sistema se conectar ao mundo externo. Né? A comunicação serial normalmente é a porta de todas as interfaces de comunicação, e as mais comuns hoje são as interfaces sem fio. Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth é muito comum hoje em dia. O próprio, se tiver possibilidade de colocar o cabo, né, o cabo de conexão de rede. Então, tudo isso são dispositivos hoje, são interfaces que estão dentro dos dispositivos porque eles precisam estar conectados. É claro que quando você fala de IoT, normalmente a conexão é sem fio. Não tem sentido ter um fio, né, para fazer o controle, sendo que essa coisa está sempre se movimentando. Né? Sempre se movimentando. Ou mesmo que esteja dentro de uma lâmpada, né? Você controla uma lâmpada pelo Alexa, por exemplo,
né? É claro que aquela lâmpada está se conectando ao Wi-Fi do ambiente, né? Tanto que o Alexa precisa, né, de ter o Wi-Fi do ambiente para que o comando de voz, normalmente que se usa no sistema da Amazon, né, controle o sistema. Isso tudo é exemplo aí que a gente vai estar trabalhando no curso, e é muito importante que vocês cheguem no final do curso não só compreendendo essas tecnologias, como principalmente tendo a capacidade de projetar o hardware e fazer a configuração desse sistema em linguagem C e linguagem Assembler, né, se houver necessidade. Mas normalmente é a linguagem C que vai ser usado como programação. Então essa compreensão é muito importante daqui para frente. Saber o que a gente se espera do curso. Ou seja, lá no último dia do curso, no final de maio, início de junho, vocês têm que ter a capacidade de projetar um sistema com programável, configurar, programar esse sistema e transformar esse sistema em algum tipo de internet das coisas. Essa é a proposta da nossa disciplina. Uma proposta audaciosa, mas que eu tenho absoluta certeza que vocês, até pelo interesse que têm em tecnologia, essa é uma disciplina que normalmente as pessoas gostam, né? É igual uma disciplina de anatomia e medicina. Então, é óbvio que é uma disciplina que chama bastante atenção, até porque vocês têm a consciência que hoje todo o controle é feito através de um microprocessador e um microcontrolador. Conversor analógico digital também vai ser fundamental para a leitura de sinal analógico. Vamos lembrar que o nosso sistema é todo digital e que ele pode ser, pode não, ele vai controlar sistemas analógicos. Sistema analógico que tem na natureza. É sinal de temperatura, é sinal de pressão, é sinal de umidade, grau de teor alcoólico no bafômetro, né? Saber, né, se um terreno está bem regado, se está bem úmido, saber se o terreno está com a composição química dele equilibrada, se não tem que colocar adubo, tem que equilibrar aquele terreno para dar máxima produtividade, né? Por exemplo, numa fazenda 4.0. Né? Tudo que é 4.0 indica que a internet das coisas está presente. Casa 4.0, escola 4.0, cidade 4.0, hospital 4.0. Né? Então, tudo isso são exemplos de aplicação. Vocês são uma geração que já estão bastante conscientes disso, estão vivenciando essa revolução, né, e vão usufruir dessa revolução, né, na atividade profissional de vocês. Né? Nós, engenheiros elétricos, eletrônicos, somos os responsáveis, né, por implementar essa tecnologia na sociedade. Olha o nosso papel importante, tanto do engenheiro eletrônico, que cuida de telecomunicações, né, que cuida de sistemas de controle, como o engenheiro eletrotécnico, o elétrico, que cuida de infraestrutura, cuida da geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica. Né? Imagine um mundo sem energia elétrica e sem internet. A nossa responsabilidade na sociedade é proporcionar, né, a mesma, né, internet e eletricidade. Imagine a hecatombe que seria aí, né? Você já deve ter passado por momentos que ficaram sem internet. Às vezes tem uns apagões aí, né? Ou sem eletricidade. Hoje, praticamente, a gente volta à Idade da Pedra. Nenhum de nós sabe como, infelizmente, né, sabe conviver sem tecnologia. A gente depende totalmente da tecnologia. Bom, tudo isso foi bem explicado na aula passada, né? Sobre essa introdução aí, já falei muito, né? O link, tá? Uma aba do link, vocês entraram, né? Podem colocar esse link na agenda de vocês, vai ser sempre o mesmo link. Eu vou usar esse link também para o laboratório da sequência, tá? Laboratório do sexto V11, tá? Eu vou usar o mesmo link aqui, eu só vou fechar a aula para fechar a gravação, e aí depois a gente dá continuidade ao nosso laboratório, né, usando esse mesmo link. Bibliografia, né? Internet, alguns livros eu deixei com vocês, a gente vai comentando durante a nossa aula. Na aula 1, eu disponibilizei lá o plano de estudo semestral, né, que é um calendário ali com aula a aula. Nós estamos na nossa segunda aula. Feriado só está previsto a sexta-feira
da Semana Santa, que vai ser uma sexta-feira dentro de uns 5, 6 semanas, se não me engano, né? A gente acabou o carnaval agora, normalmente são 40 dias até o feriado aí da Semana Santa. Programação semestral de estudo, né? Um documento que a coordenação pede para a gente disponibilizar, a apostila, né? Usem a apostila, eu não abri ela aqui ainda, né? Vou ver se no final da aula a gente abre para chegar até a primeira lista de exercícios. Os slides que eu vou usar para agilizar a nossa aula, e esse é o link da aula da semana passada, né? O link da gravação que eu fiz, está no meu canal de YouTube, da mesma forma que na aula 2 vocês vão ter o link da aula 2. Tá? E todas as aulas vão ser gravadas aí para vocês poderem assistir de novo, tirar dúvida ao fazer os trabalhos, né, poderem, ou eventualmente até alguém que estiver aí desconectado, alguém com dificuldade de conexão, né, poder acessar a aula posteriormente. Tá? Lembrando que essa é uma aula síncrona. Né? Uma síncrona significa lá que é como a gente procura simular um ambiente presencial. Né? Não é uma EAD, não é um curso de EAD. Estou aqui, estou falando ao vivo com vocês. Né? Se eu ativar a segunda câmera aqui, ó. Ativar aqui só para a gente já ir testando, ó. Tá? Vocês vão ter aqui, né, o meu ambiente aqui, depois eu vou usar no laboratório, né, um ambiente que eu vou fazer anotações que eu fizer aqui que são relevantes, depois eu disponibilizo para vocês. Tá? Vamos lá. E na aula 2, que é a aula de hoje, tá? Eu estou disponibilizando aqui a primeira lista de exercícios para vocês fazerem. Tá? Espero que no final da aula vocês já terem condições de fazer isso. A previsão de entrega dessa lista de exercício, tá? Ela está para 5 de março, daqui a 2 semanas. Não na sexta-feira que vem, na outra. Tá? Então vocês vão ter um tempinho aí, né, legal aí para poder fazer essa lista. Tá? Essa é uma lista que vai envolver os 2 primeiros capítulos. Tá? Então, aqui é uma lista de exercício, né, manuscrita. Tá? A palavra manuscrita aqui não precisa fazer tudo manuscrito. Manuscrito é quando tiver cálculo, essas coisas. Né? Quando tiver uma teoria, vocês podem, obviamente, né, digitar. Né? Só procurem não dar Ctrl+C, Ctrl+V em textos aí, né? E todo mundo usa o mesmo texto. Eu peço, no mínimo, uma reflexão. Tá? Então, o manuscrito aí eu quis colocar dessa forma. Né? Vocês precisam fazer tudo. Até porque se vocês fizerem tudo manuscrito, eu não vou conseguir entender metade do que vocês escrevem aí. Tá? Então, podem usar o Word, pode usar aí os editores de texto. É claro que quando tiver cálculo, aí você faz o cálculo. Né? Formato PDF, tá? Manda um formato PDF aí para facilitar, senão vocês começam a mandar umas coisas meio estranhas aí. Né? Claro que no formato Word também abro, não tem, mas tem gente aí às vezes que usa o sistema Apple, manda padrão Word diferente, eu não consigo abrir. Aqui uma resenha, tá? Eu falei dessa resenha na aula passada, é uma resenha que fala da Sociedade 5.0, então eu peço para vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo um pouquinho longo, mas é uma entrevista muito interessante com o Gil Giardelli, um professor, se não me engano, da Unicamp, que fala dessa Sociedade 5.0. É muito legal, eu peço para vocês assistirem o vídeo e fazer uma resenha. Fazer os exercícios da primeira lista, página 15, questões de 1 a 12, e fazer também a questão da página 16, tá? Uma questão do ENAD. Então, eu acredito que no final da aula vai ficar bem claro aqui, já vai conseguir abordar boa parte disso que está fazendo. Mas na aula que vem, a gente vai complementar essa lista para vocês poderem entregar. Vamos lembrar que esse primeiro bimestre é composto de 3 listas de exercício, essa é a primeira. A segunda lista de exercícios vai ser daqui a um mês, né? 4 semanas. E a terceira lista de exercícios é uma revisão do primeiro bimestre, né? Envolvendo tanto conceitos da lista 1, como conceitos também da lista 2, fechando o primeiro bimestre. O primeiro bimestre a gente vai envolver o capítulo 1, Sistema Programável, e o capítulo 2, né, que é a arquitetura de microcontrolador. Né? É o ponto que a gente deseja chegar aí até a primeira semana de abril. Né? Na segunda semana de abril eu já tenho que fechar
a nota N1, que vai ser composto de três avaliações, né? Primeira lista de exercício, segunda lista de exercício, terceira lista de exercício. Lembrando que a gente também vai ter o laboratório. Né? O laboratório faz parte, né, de uma dessas avaliações. Tá? Na verdade, a nota A é a compilação das duas primeiras listas de exercício. A nota B é um trabalho, né, global do primeiro bimestre. E a nota C é a nota de laboratório, isso para o primeiro bimestre. O segundo bimestre é a mesma estrutura, só que a nota F, G e H da mesma forma. Eu bem explicar na aula passada isso, tá? Ok. Então, vocês estão vendo aí, né? Então, entrar aqui na disciplina, na parte teórica de hoje, né? Já são aqui 19h28. Porém, um pouquinho também da teoria, né? A gente vai falando e vai misturando as coisas. Vou abrir agora para vocês os slides. Eu vou abrir esses slides que estão aqui, ó. Aula 1. Aqui na aula 1 você tem esses slides aqui que eu estou usando para a gente agilizar, tá? Eu vou abrir a apostila na sequência para a gente ver a lista de exercício, né, que está lá na lista na apostila. E, obviamente, que a apostila ela detalha, né, os slides e, por sua vez, a apostila é resultado das bibliografias colocadas. Então, esse curso é um curso que tem bastante bibliografia, né, tem bastante referência, livros aí, tem muito material na internet também. Muito bem. Tiverem alguma dúvida, ou liguem o microfone ou coloquem no chat aqui para a gente poder visualizar. O chat está no meu lado aqui, está na minha tela secundária. Tá? Às vezes eu não vejo, aí alguém me chama a atenção aqui se eu não perceber. Quando tiver alguma intervenção aqui no chat, eu vou procurar sempre observar. Tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora o slide, que a gente já começou na aula passada. Tá? Que vocês podem também observar que está aí no mundo. Tá? Se quiserem abrir e acompanhar, né, pelo mundo é legal. Eu vou começar a fazer alguns exercícios aí, tá, na sequência, e aí seria legal, né, se vocês tiverem um caderno, alguma coisa, para poder acompanhar. O que eu fizer de lista de exercício, eu vou estar aqui colocando no meu quadro, né, que o meu quadro é a minha folha que vai estar sendo filmada. Tá? Então, eu depois transformo isso numa imagem, num PDF, e anexo na aula. Tá? Então, as minhas anotações que eu fizer aqui, tá? Me comprometo a vocês colocarem. Mas, alguns de vocês, e eu, por exemplo, sou assim, gosto de acompanhar, né, a aula escrevendo, copiando, né, as imagens que vão ser desenvolvidas, que eu vou fazer online aqui com vocês. Tá? Não vou colocar uma imagem pronta, a gente vai fazer junto. Tá? Os exercícios. Então, seria legal vocês fazerem junto também, tá? Para a gente poder ter um mínimo de interação aí na aula. Vamos lá. O que eu acabei de falar, hardware, software. Esse hardware é configurado pelo software. Observe aqui que as informações de entrada são processadas pelo software, processadas pelo hardware, configuradas pelo software, gerando dados de saída. Tá? É exatamente o que a gente está trabalhando. Esse hardware é um hardware configurável. Normalmente é o que a gente chama de computador, de sistema programável, tem vários nomes aí, né? E tem aqui, pode ser um celular, pode ser um smartphone, pode ser um computador, pode ser um super ambiente de servidor, uma cloud, um Google, né? Também é bem legal. Tá? Então, tudo isso sendo colocado aí. Falando em computador, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou entrar no meu blog. Eu coloquei lá no meu blog essa semana, coloco no blog e eu normalmente reproduzo no Twitter, tá? Só que não sei se vocês são muito twitteiros, eu não sou, tá? Eu só uso o Twitter como uma ferramenta de comunicação, tá? Mas se quiserem acompanhar aí o blog, ou acho que os blogs também tem como serem ativados aí, né?
notificação. Tá? É só vocês acompanharem o blog aí. Deixa só ele entrar aqui. Ele está na minha tela secundária. Um pouco lento, deixa eu ver. Estou com internet normal. O blog está demorando um pouquinho para entrar. Entrou. Vou compartilhar aqui o blog com vocês. Só para mostrar um post que eu coloquei que tem muito relação com isso daqui que a gente está falando. Né? Eu não vou pedir resenha desse na verdade, é uma apresentação do TED, tá? Falando de computador quântico. Tá? Só dividir aqui com vocês. Tá? Esse é um blog que eu tenho, né, que eu coloco bastante coisa de empreendedorismo, como, por exemplo, essa primeira reportagem sobre startups e fintechs. Tá? O pessoal que for tiver interessado também, isso tem bastante coisa aqui, tem bastante post. Aqui, né, a despedida, né, a carta que o Jeff Bezos, né, da Amazon, né, enviou aí para os seus colaboradores, né, quando ele se desligou. É bem interessante, né, a forma que ele coloca, né, a relação que ele tem com os colaboradores. Né, então, se quiserem dar uma lida aqui, né, a questão da inovação da Amazon. Né, a Amazon é uma das empresas mais inovadoras. Né, a Amazon começou lá vendendo livro pelo correio. Né, olha né, onde ela está. Acho que o Jeff Bezos aí, se não for estiver liderando a questão do Forbes lá de riqueza, deve ser um dos que está lá na ponta. Né? Talvez ele, né, o Musk também, da Tesla, né, da SpaceX, talvez esteja liderando aí. Né? Falando em SpaceX, né, vocês viram aí um fato marcante dessa semana, alguns talvez tenham acompanhado, que foi a descida, né, do robozinho, né, como é que chama? O carrinho lá o rover, né? Do rover em Marte, né? Uma coisa extraordinária. Né? A forma que ele desceu, a transmissão que ele fez, deem uma olhada no YouTube aí e dá para a gente ficar monitorando o que ele está fazendo lá em Marte. Né? Outra sugestão que eu dou para vocês aí também, né, como dica cultural, quem ainda não viu, é ver a série no Netflix, o Mars, né? Que é Marte. Né, também bem interessante, é bem, né, novelesca, né, tipo série mesmo, tem umas coisas meio estranhas ali que a gente sabe que é forçação de barra, que é coisa de roteirista, né, coisa de tecnologia, né, mas de qualquer maneira bem interessante aí, né, para ver ali, né, qual é o plano, né, de, entre aspas, né, de ter uma colônia em Marte, né, e talvez essa semana aí, ontem, tenha sido dado o pontapé inicial aí para a gente poder ter, né, esse carrinho, né, fazendo as primeiras explorações, né, bem legal aí. E parece que a China também vai estar descendo, né, um sistema dela também em Marte aí, mostrando uma corrida espacial bem legal aí. Né? Aqui, ó, eu recomendo esse post que vocês estão vendo aí, ó, do computador quântico. A gente vai falar daqui a pouco da lei de Murphy, da lei de Murphy, não, da lei de Moore, desculpa, Murphy é outra lei, que vocês conhecem bem também. Lei de Moore fala que a cada 1 ano e meio, 2 anos, a tecnologia dobra de capacidade. Né? Dobra de capacidade. E essa apresentação aqui desse pesquisador, Matt Langevin, né, que é um pesquisador americano, ele apresenta o computador quântico e apresenta o potencial do computador quântico. O computador quântico não vai ser um computador que você vai ter na sua mesa, né, de trabalho, né? Você não vai substituir o computador de silício. Mas ele vai ter o potencial de, nos centros de pesquisa, né, acelerar de uma forma violentíssima, né, o processamento, possibilitando pesquisas, velocidade nas pesquisas de uma forma inédita, sei lá, sequenciamento, né, de DNA. Agora que a gente está aí com desenvolvimento de vacinas, né, do coronavírus, qualquer variante que tiver, né, eles vão ajustar de uma forma muito rápida. Todos esses exemplos o Matt ele dá e explica com o computador quântico. Né? Então, muito interessante. Recomendo aí todos vocês assistirem, né, aqui no TED. Eu deixei o link ali, tá
Vocês podem entrar no meu blog aí depois, ou entra no TED direto, digita lá o nome Matt Langeli, né, que vocês vão encontrar. O vídeo está em inglês, tá? Ele está sem subtitle ainda, está sem legenda, mas é um vídeo, é um inglês bastante tranquilo. E eu tenho um bom teste para vocês aí, se vocês tiverem dificuldade de acompanhar, né, a apresentação aqui no nosso pesquisador, né, é um bom indicador para você melhorar o seu inglês. Tá? Então, fica essa dica aí para vocês. E a gente vai falar daqui a pouquinho da lei de Moore, né, e mostrar como o computador quântico é o que vai dar continuidade, tá, a essa lei de Moore. Volto a falar, o computador quântico não é aquele computador que você vai ter na sua bancada. O computador de silício ainda tem... Eu julgo que daqui a um século ainda vai existir computadores ou tecnologias parecidas com silício. Silício é um material farto, fácil, né, com tecnologia muito conhecida, né? É claro que ele restringe um pouco a evolução da tecnologia. Tanto que hoje vocês percebem que os microprocessadores atuais, para eles dobrarem a capacidade deles, eles colocam núcleos. Eles vão aumentando o número de núcleos, né, de cores dentro do microprocessador. Porque não existe mais espaço, né, espaço entre as moléculas de silício, né, para você poder compactar mais ainda, né, o transistor. Né? O transistor já chegou, o tamanho do transistor atual já chegou a valores menores que 50 microns. Lembrando que o espaço entre dois átomos de silício é de 1 a 2 microns. Ou seja, estamos numa relação de tamanho ali atômico muito, muito próxima. Né? Então, a tecnologia já está beirando o limite, né, de diminuir o espaço. É claro que eles estão fazendo? Eles estão dobrando o número de núcleos, né, para poder dar vazão à lei de Moore. E a lei de Moore é essencial, né, para a gente poder ter computadores que façam o que hoje o mercado precisa, né, o que o processamento precisa, velocidade, capacidade de processamento. Né, então, toda essa tecnologia que a gente tem hoje com o celular, né, com servidores aí de nuvens, né, vem em função de toda essa lei de Moore que vai dobrando a capacidade cada. E a lei de Moore a gente percebe claramente nos computadores. Né? Se você hoje tem um computador de última geração que você acabou de comprar, um i7 com 32 GB, né, super rápido, né, tela touch, né, som fantástico, tudo isso daí, né, ótimo para assistir vídeo, né, uma tela de ultra definição, né, um computador de última geração, né, daqui a 2 anos você vai ter um computador, né, com o dobro de capacidade do que esse computador de última geração que você tem hoje. Ou se você pegar o computador de última geração que você tem hoje e comparar com o computador de 2 anos atrás, né, você vai ver que esse computador atual tem o dobro de capacidade, né, do sistema anterior. E essa lei de Moore vai continuar, né, existindo. Por isso que o computador quântico ele é fundamental. Tá? Então fica essa dica aí, né, de ver esse vídeo, né, e quem sabe a gente pudesse comentar alguns aspectos desse vídeo aí na próxima aula, né, ou outras coisas, né? Falei aqui de livros, né? Falei de séries, né? Então, no início da aula, né, traga um pouco dessa experiência de vocês aí, para a gente poder compartilhar, isso é bem legal. Tá? Muito bem, vamos lá. Vou compartilhar de novo o slide aqui para a gente dar uma acelerada aqui, que a gente está falando muito filosofando muito aqui e a matéria não está evoluindo. Vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura que a gente viu na aula passada também. Aquele hardware, né, esse hardware que a gente viu aqui, ó, né, ele é um computador. Né, ele é composto de unidade central de processamento, que é um chip, que quando integrado em um único componente, forma o que a gente chama de microprocessador. O que faz a unidade central de processamento? Ela roda o código que está na memória. A memória está aqui, ó. O código de operação, que é aquela sequência binária, que a gente viu no laboratório, e vou continuar vendo aqui na teoria,
que vem pelo barramento de dados, entra na CPU e, ao ser rodado, né, executa o programa, né, executa o software, fazendo com que o sistema tenha a função dele. Memória você tem dois tipos, memória volátil e não volátil. Memória volátil é aquele que, quando cai energia, ele perde a informação. É o que a gente conhece como memória RAM, memória de acesso randômico. Vocês aprenderam em sistemas digitais. E a memória não volátil é a memória que a informação fica armazenada mesmo quando a energia é desligada. A memória não volátil é conhecida como memória ROM, memória de apenas leitura, Read Only Memory. Tem vários tipos de memória ROM, talvez tenham visto isso lá em sistemas digitais. As mais comuns são a E2PROM e a Flash. A Flash é um tipo de E2PROM. As duas memórias você consegue reescrever milhares de vezes, sendo que a EPROM, E2PROM, você consegue escrever mais de 1 milhão de vezes. A Flash, tá, você consegue escrever 10, 20 mil vezes. A memória Flash é hoje a memória mais comum dentro, inclusive, dos smartphones. Pode perceber que a informação do smartphone não se perde, não precisa ficar salvando. Mesmo a informação que está dentro dele. Não precisa ser nem informação de nuvem, não. A informação que está dentro dele. Também para vocês é uma coisa comum hoje, né? O Google, ele trouxe isso para a gente, né? Você está lá editando alguma coisa online no Google e está sendo salvo automaticamente. Você precisa ficar lá dando save. Como se você estiver aqui no Word, por exemplo, né? Se você não vai lá e salva o trabalho do Word, fecha o Word e dá OK para o alerta de que não foi salvo, você vai perder a informação. Né? Por quê? Porque dentro do computador, a memória RAM, que está aquele texto, não garante o salvamento quando tem desligamento do sistema. Tá? E periférico é o sistema de entrada e saída, que normalmente está em contato com o mundo exterior, principalmente com o usuário. Tá? Então, você tem esses dois tipos aqui. Tá? Então, você vai ter aí essa informação. Se você olhar uma motherboard, né, você vai ver lá numa motherboard exatamente esse sistema. Né? É exatamente o que você tem no computador que você está vendo aí, tá? Ou mesmo no seu celular. Só que no seu celular, esses três sistemas hoje aqui já estão dentro de um único chip, que a gente chama de microcontrolador. Tá? Então, no celular, o microcontrolador que está dentro dele tem a memória, não a memória flash. A memória flash, normalmente, no sistema Apple, ela está dentro, você não consegue trocar, mas ela está dentro do sistema. E no celular do Android, do Samsung, LG, Nokia, etc., né, esses já você consegue colocar mais e menos memória. Já o iOS, não. O iOS, você compra o iPhone já com a memória dele configurada. 32 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, né, dependendo aí do modelo de iPhone que você estiver adquirindo. Né? E uma vez que adquiriu, não tem como ficar trocando. Né? Já no Samsung, você consegue aumentar a memória dele através da troca do chip flash, da memória flash, aquele chip que você coloca no celular e na máquina fotográfica também, né? Quando você comprar uma máquina fotográfica moderna, daí você precisa colocar a memória dentro dela. Né? Filmadora, tudo isso você... Essa é a memória flash. Pode ver que a foto, o vídeo, fica guardado lá permanentemente. Você desliga a câmera, o vídeo está lá. Ok? Bom, aí você tem aqui, então, no seu motherboard, né, a parte da CPU, a parte de memória, duas memórias, a memória flash que está a BIOS do sistema, o que está dentro no seu desktop, no seu laptop, né, a única memória não volátil que ele tem é a BIOS. Lembrando que BIOS é o programa que inicializa o sistema. O resto tem memória RAM. Memória RAM. Por isso que um computador desktop, se tem uma queda de energia e ele não tem no break,
ele perde toda a informação, porque houve a queda de energia. Né? Quem tem desktop aí sabe a tragédia que é isso, quando não tem no break. Né? Mas hoje a grande maioria tem notebooks, né? Tem laptops, e o laptop já tem a bateria dele interna, que praticamente a pessoa esquece que está trabalhando com memória RAM, porque não existe nunca queda de energia. Você vai desligar o sistema, ele te pergunta se é para salvar e tudo mais. E a parte periférica aqui, né? Principalmente as interfaces de comunicação, conectividade, USB, Wi-Fi, placa de rede, Bluetooth, né? Placa de som, placa de vídeo, tudo isso está aqui na periferia. Então, esses 3 sistemas, né? Inclusive, se você pegar, eu não falo muito de história aqui dos computadores, né? Não falo tanto disso, mas se você pegar a história aí, e é bem interessante, uma história muito rica, e uma história curta, tá? Do computador eletrônico, não mecânico. Os primeiros computadores surgiram na Revolução Industrial, que eram computadores mecânicos. Né? Computadores que serviam lá para gerar tecido, estampas de tecidos diferentes, só que eles eram totalmente mecânicos. A programação, né, da máquina na Revolução Industrial era feita através de sistemas mecânicos. Você conseguia mudar ali a cor da roupa, o fio que você estava, o desenho, através de uma programação, entre aspas, feita através de hastes, através de dispositivos mecânicos. Esse computador mecânico é desde a época da Revolução Industrial, né? Tem uns 250 anos, 300 anos. Já o computador eletrônico, ele surgiu a partir do desenvolvimento das válvulas, que surgiram no início do século XX. Aí os primeiros computadores, né, com essa estrutura mais totalmente a válvula, né, foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto que o ENIAC, que é o primeiro computador de uso civil, era um monstrengo, né, que ocupava uma sala inteira e que tinha capacidade de processamento menor que a sua calculadora aí que você tem, sua calculadora científica que você tem. Mas era dessa forma que era feito há 70 anos atrás. Com o desenvolvimento do transistor, tudo se compactou, aí se desenvolveu o circuito integrado, do circuito integrado veio o microprocessador, veio o microcontrolador, e aí você tem hoje sistemas como esse que vocês estão me vendo aqui na aula. Mas o sistema não mudou radicalmente. Essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, tá, é uma estrutura que é igual à estrutura do ENIAC. Unidade central de processamento, memória de programa, memória de dados, periférico de entrada, periférico de saída, os barramentos de fazendo a conexão. Tá? Então, isso não houve uma revolução grande. Talvez o computador quântico que eu estava mostrando para vocês ali no artigo do TED, né, do Matt Langevin, né, está aí no meu blog, né, esse computador, e esse sim é revolucionário. Não usa semicondutor, né, usa outra tecnologia. Mas essa é outra história. Como exercício, estou pedindo aqui para vocês levantarem as características do seu computador e aí eu estou pedindo isso lá na primeira lista de exercício, tá? Também aqui estou pedindo uma reflexão sobre a indústria de 1.0 a 4.0. Está muito ligado a isso que eu acabei de falar. Você pegar a indústria 1.0 da Revolução Industrial, você vê que é uma indústria totalmente mecânica. Aí, ó, 1784, né? Os primeiros sistemas mecânicos aqui de produção de tecido, principalmente na Inglaterra. Aí houve a segunda revolução, já com dispositivos já mais desenvolvidos, também mecânicos. Os dispositivos eletrônicos começaram a surgir em meados do século passado. E hoje a gente tem a IoT, Internet das Coisas, aplicado na indústria. Né? Aí você tem todo o sistema aí, né, configurado. Bom, aquele videozinho que eu estava comentando ali como exercício. Tá? Bom, vamos desenvolver um pouquinho mais aqui o nosso sistema, principalmente falando dos barramentos, tá? E falando da estrutura interna da CPU. Tá? Mas esses barramentos aqui que vocês estão vendo, o que é um barramento? Barramento é a fiação, é a placa de circuito impresso, né, que interliga, né, a CPU, memória e periféricos. Né? Então, tudo isso é o que a gente chama de barramento. Né? É a pinagem do microprocessador, é a pinagem da memória,
Essa pinagem que vocês estão vendo aqui, ó, microcontrolador. Essa pinagem, ela forma os 3 tipos de barramento, que podem observar que são divididos em barramento de dado, endereço e controle. Vamos entender o que é isso. Aqui eu relembro o que é um microprocessador e microcontrolador. Microprocessador é quando você só tem a CPU encapsulada, é o caso do microprocessador que está no computador de vocês aí nesse momento, possivelmente um i7, né? Um i5, o meu aqui é um i5, né? Só muda aí a capacidade de processamento, um i3, ou AMD, né? Mas observe que na unidade central de processamento você só tem a CPU. No microprocessador você só tem a CPU, você não tem memória. Né? Claro que você tem algum tipo de registrador de armazenamento, mas você não tem uma memória de massa dentro dele. Como você também não tem grandes periféricos. Quando você junta esses 3, aí você forma um microcontrolador. Como, por exemplo, esse que eu coloquei aqui na tela, que é o Atmega 328. Por que eu coloquei esse cara aqui? Porque ele é o cara que vocês vão trabalhar no curso. Esse microcontrolador é da placa Uno do ambiente Arduino. O que ele tem? Ele tem os 3 elementos dentro dele. Ele é mais poderoso que o microprocessador? Não. Ele não é mais poderoso que o microprocessador. O microprocessador, quando usa toda a pastilha para CPU, ele é um microprocessador normalmente de, hoje, no mínimo, 64 bits. Porque qualquer coisa abaixo de 64 bits, hoje é um microcontrolador. Lembrando que o bit aí é o barramento de dados no sistema. Tá? Então, você tem aí 64 bits. O microcontrolador não. O microcontrolador é 8 bits e normalmente 32 bits. Hoje o ARM, né, ele trabalha com estrutura de 32 bits. ARM que é usado no Raspberry, né, placa framboesa, né, que a gente fala na tradução livre aí, né, na placa Raspberry. Ou quem está trabalhando no ambiente Arduino, a placa DUI. A placa DUI do sistema Arduino, ele utiliza um sistema de 32 bits. É a única placa do Arduino que trabalha com 32 bits. Tá? Até onde eu sei, tá? Porque está mudando toda hora. Tá? Eu entrei lá no ambiente Arduino só ano passado, né? Esse ano eu não entrei, talvez tenha alguma novidade aí diferente, mas a placa DUI utiliza 32 bits. Bom, é o que eu acabei de falar, né? A CPU executa os códigos de operação. Aqui um exemplo de código de operação aqui, ó. Código de operação que forma os programas e forma o firmware. O que é um firmware? Firmware é um programa dedicado. Né? Ou seja, ele torna a CPU, faz com que a CPU tenha uma função única. Por exemplo, esse mouse aqui, ó, né, que eu estou utilizando, ele tem um firmware aqui dentro. Que o microcontrolador que está dentro dele, né, configurou esse dispositivo, configurou esse hardware para fazer a função do mouse. Tá? Se você pegar um outro dispositivo qualquer, né, uma lâmpada, ou a placa Uno, a placa Uno aqui do Arduino, você vai ver que lá dentro tem um microcontrolador. Lá dentro tem um firmware, né, que você carrega para caracterizar a placa. Tá? Olha aqui um exemplo, né, do que é um código de operação. Utilizando uma estrutura de 8 bits, tá? Você, como essa daqui, ó, pode ver, essa sequência aqui tem 8 bits. Hoje na aula de laboratório do V11 a gente vai relembrar isso daqui, ó, tá? Que é uma estrutura E8, né? Porque esse primeiro nibble aqui é a letra E, 110, tá? E esse segundo aqui é o 8, 1000. O E8 é uma instrução, tá, que faz uma cópia do dado do registrador R0 para o registrador A. Ele é uma estrutura move, ó. Deixa eu colocar aqui, ativar aqui a minha segunda câmera. É uma estrutura move, né? Então, se você pegar aqui, né, o código de operação 0xE8. O que é esse 0x? 0x significa que isso daqui está em hexadecimal. Tá? Vocês viram lá em digitais. Ou seja, o código E, né, em hexadecimal é 1110. E o 8 é 1000. Então, esse byte aqui, ó,
ele é representado por 2 nibbles, e ele representa um move a R0. O que faz um move a R0? Copia o dado de R0 no A. O que é R0 e A? São posições de memória dentro do sistema. São registradores dentro do sistema. Então, um dado que estiver no registrador chamado R0 é copiado por um dado que vai estar no registrador A de acumulador. Tá? Então, a gente vai estar... Então, isso é um exemplo, né, típico aqui de uma estrutura essencial básica que no laboratório a gente vai começar a ver já a partir de hoje. Tá? Para o pessoal do V11. Tá? Aqui a gente tem uma sequência, ó, observe aqui, você tem uma sequência. Tá lá no laboratório, eu já vou colocar a lista dos códigos de operação. Tá? A gente vai trabalhar isso mais a semana que vem. Tá? Mas observe que são vários códigos. Se é uma estrutura de 8 bits, se isso daqui tem 8 bits, significa que você vai ter 2 elevado a n variáveis, ou seja, você vai ter um total de variáveis de 255, se n for igual a 8, que é o nosso caso. Tá? Se contar o zero, é 256, tá? Você vai ter uma variação aqui, que é essa sequência que está aqui, ó. Né? Peguei um pedacinho aqui, ó. E8, F9, EA, etc. Tá? Ok? Vamos lá, dando sequência aqui. Aqui falei das memórias, já tinha explicado ali no item anterior. Né? A memória pode ser volátil e não volátil, RAM e ROM. Tá? Aqui eu tenho a... Isso é bem interessante. Deixa eu dar um zoom aqui. Você pode acompanhar também aí no computador de vocês. Aqui a gente tem a estrutura de memória típica de um sistema programável. Tá? A memória de registrador é a memória que está dentro do chip. A memória cache é uma memória de programa que está dentro do chip. Tá? Então, o seu computador, por exemplo, tá, ele deve ter alguns bytes de memória cache. Tá? Os megabytes de memória cache. No meu, por exemplo, aqui, ele deve ter ele é um i5, ele deve ter uns 8K de memória flash. 8.000 bytes de memória flash. 8K não, 8 mega, desculpa, 8 mega de memória flash. É muita memória? Para uma memória flash, é. Tá? Para uma memória cache, é. O que acontece com a memória cache? Qual a função da memória cache no sistema? Está explicado aqui. Ó. A função dela é de rodar códigos dentro da CPU. Dentro da CPU ele roda código. Ou seja, fica muito mais rápido um programa que está na memória cache. Por isso que se você tem um computador que tem 1 mega de memória cache, tá? E tem lá uma velocidade de processamento, um clock de 2 GB, se você pegar um computador que só tem 1 GB de clock, mais o dobro de memória cache, normalmente o computador com mais memória cache vai ser mais rápido. Por quê? Porque o código que está dentro dele não precisa ser buscado na memória externa. Que seria essa memória principal aqui, ó, a memória RAM. Que no caso do seu computador, a memória RAM é uma memória de 8 GB, 16 GB. É esse levantamento que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui, ó, que eu estou fazendo no exercício anterior aqui, ó. Fazer um levantamento das características do seu computador pessoal. CPU, qual é a CPU, quais são as características da CPU, memória, qual a capacidade de memória, memória RAM, memória cache, tá? E periférico. Escreva os periféricos de entrada e saída. Tá? E a memória secundária é a memória que está fora da motherboard. Porque, vou pegar a motherboard aqui de novo. Ó. Essa memória motherboard, ela tem aqui, ó, dentro da CPU, registrador, dentro da CPU, memória cache, memória primária, a memória RAM,
E a memória secundária é a memória que está fora da motherboard, que está fora do seu computador, que está fora do seu smartphone. Que memória é essa? Pode ser um disco rígido, por exemplo, se eu tiver um disco rígido aqui, ó, né? Você tem lá o seu disco rígido no seu sistema, pode ser até uma memória flash hoje em dia. Tá? É uma memória secundária. Mas o melhor exemplo de memória secundária hoje é a nuvem. Tá? O dado da nuvem ele é disponibilizado para você aliviar o seu sistema, para você não ocupar tanta memória do sistema. Por isso que hoje o sistema online, né, que você tem um salvamento automático ali, é tão útil. Por isso que você tem uma característica importante aqui, ó, memória secundária, disco rígido, pendrive, cloud, que são servidores externos. Tá? Então, você tem essa classificação de memória. Aqui um ponto interessante, que até numa questão do ENAD é perguntado isso. Qual é a relação de preço e de velocidade dessas memórias? Qual é a memória mais barata e qual é a memória mais rápida? Qual é a memória mais lenta? Qual é a memória mais barata? Memória secundária. Né? Google, iCloud da Apple, a nuvem da Amazon, a nuvem do Local Web aqui no Brasil, o UOL, né? Todas essas nuvens, o preço do byte armazenado, o preço do megabyte, o preço do gigabyte é muito barato. Né? Tanto que o Google te dá, sei lá, 15 GB, né? Acho que o Google dá 15 GB de memória e o pessoal do iOS do Apple dá 5 GB, se não me engano. Entre aspas, de graça. Se você pagar a memória do Google, você vai ter 2 terabytes de memória, né, pagando ali possivelmente alguma coisa em torno de uns 30, 40 reais, se não me engano. Né? Estamos falando de 2 terabytes. Memória cache. Se você for trocar o seu processador para um processador você tem um processador hoje de 4 megabytes, mega, não é giga, hein? 4 megabytes, por um de 8 megabytes, você vai pagar 100, 200 dólares a mais por causa desses 100 megabytes. Então, memória cache e registradores são muito caros. Memória RAM é mais barata do que a memória cache, mas é bem mais cara que a memória secundária, que é a memória do Google, a memória da nuvem. Tá? Quando você paga um pente de memória hoje de 4 GB, né? Pagar alguma coisa aí, talvez alguém aí esteja mais atualizado que eu aí, né? Mas possivelmente você vai pagar aí uns 50 reais, 100 reais por um pente de 4 GB para você melhorar a performance do seu sistema. Né? Claro que quanto mais memória ele tiver, mais rápido ele vai ser. Dúvidas sobre isso? Bom, periférico, falamos aqui de entrada e saída, tá? Já está bem explicado, né? Então, no computador, o que é entrada e saída? Um teclado é uma entrada, o vídeo é uma saída, USB pode ser entrada ou saída, hard disk é entrada ou saída, Wi-Fi é entrada ou saída, Bluetooth, impressora é saída. Né? Nós aqui no curso vamos estudar alguns periféricos mais raízes, né? Mais estruturais, que são os ports, comunicação serial e timer. Esses periféricos raízes são que formam os outros periféricos. Se você pegar um computador, uma placa de vídeo, uma placa de USB, na verdade, lá dentro desses periféricos, você tem um outro microprocessador, você tem um outro sistema, né, ligado em rede aqui no ambiente. Tá? Aqui também é uma reflexão importante aqui para se fazer. Né? Eu estou pedindo para você refletir também. Né? Esse computador artificial, né, a ciência, quando ela desenvolve as coisas, normalmente ela faz os seus desenvolvimentos por observação. A natureza está tudo pronta já. Né? A ciência ela procura imitar, copiar a natureza. Né? E o ser humano é o melhor exemplo de computador. Né? O melhor exemplo de sistema programável. Por exemplo, qual é a nossa CPU?
Ou seja, qual é a parte do nosso corpo, né, que a partir de aprendizado controla o sistema? Obviamente que é o nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro tem lá a memória volátil e não volátil. A memória volátil é aquele que a gente esquece. A memória que você está usando, por exemplo, para quando você está dirigindo. É o mesmo assim nessa aula aqui, você está tendo coisas que estão acontecendo, você processa isso e daqui a pouco você esquece aquilo lá. Né? Já a memória não volátil é aquilo que você guarda e você não esquece mais. Por exemplo, a língua que você fala, né? A primeira língua que você aprende, quando nós somos crianças, a gente nunca esquece. Né? Você lorota, falar, fica 30 anos fora do Brasil e esqueceu o português. Você nunca esquece o português. Você nunca esquece de andar de bicicleta. Né? O pessoal que é bom de natação aí, aprendeu natação muito cedo, jamais vai desaprender a nadar, mesmo que tenha ficado 10 anos sem nadar. Então, essa é a nossa memória não volátil. Né? Os nossos aprendizados, por exemplo, se você sabe dirigir um carro, estão armazenando a memória não volátil, pode ver que se dirige o carro de forma automática. Tá? Já coisas que você usa só naquele momento, como, por exemplo, essa tela que vocês estão vendo nesse momento, é uma memória volátil. E os nossos membros são os nossos sentidos. Bom, trabalhando aqui nos barramentos. Tá? Você tem 3 tipos de barramento no sistema. O barramento de dado, o barramento de endereço e o barramento de controle. Tá? Você tem os 3 tipos de barramento aí no sistema. Né? Vamos tentar entender esses 3 tipos de barramentos aí que você tem. Vamos lá, primeiro, barramento de dado. Né? Que é esse barramento que vocês estão vendo aqui. Ó. Barramento de dados, bom, vamos primeiro lembrar que tudo que a gente está trabalhando aqui é digital. Tá? Toda informação é digital. Isso vocês viram em digitais lá. Né? Ou seja, observe que eu estou trabalhando aqui, ó, a gente acabou de ver que eu estou trabalhando com uma instrução que é uma sequência binária. Ó. Isso é uma instrução. Essa instrução aqui, ó, move AR0, essa sequência binária. Tá? A primeira reflexão importante, né? O nosso computador é totalmente digital. Totalmente digital. Né? Por que isso? Por que nós, seres humanos, que o computador nos copiou, nós somos analógicos. A gente trabalha com processamento analógico. A gente não trabalha com 0 e 1. Se o pessoal for... Não, pessoal, os cientistas que medem hoje a atividade cerebral do ser humano. Vou colocar a minha imagem. Que mede a atividade cerebral do ser humano, né, sabe que essa atividade cerebral são sinais elétricos. Se você colocar isso na forma de um encéfalo não sei o que grama lá, né, um aparelho que mede a atividade elétrica do corpo humano, né, vocês vão perceber que é um sinal totalmente analógico. Ora, se o computador humano é analógico, por que o computador digital, por que o computador artificial é digital? Bom, é só você lembrar do que o computador é feito. O microprocessador que a gente estava falando é feito do quê? É feito de silício, obviamente. Né? Mas o que forma o microprocessador? As estruturas, que a gente vai, inclusive, revisar na aula de laboratório, na primeira aula de laboratório, as estruturas sequenciais e combinacionais, que, por sua vez, são compostas de portas lógicas. Quais são as portas lógicas? AND, OR e a inversão. São as 3 portas essenciais. Todas as outras portas são consequências da AND, OR e da porta inversora. Tá? Podem notar. Né? Até a porta SHOR, porta NOR, né? A porta NAND é composta de AND, OR e inversão. Tá? Essas portas, que são as portas essenciais, formam circuitos combinacionais, como os decodificadores, os codificadores. O que você faz com o mapa de Carnot, vocês viram em digitais,
e forma as estruturas sequenciais, que são os flip-flops, que armazenam informações do sistema. Tudo isso vocês viram em digitais. Se vocês pegarem essas portas lógicas, elas são compostas do quê? De transistor. Transistor. Né? E o transistor é composto do quê? De material semicondutor. Tá? O transistor, se você pegar o transistor, vou desenhar uma porta, um transistor aqui que é uma porta inversora. Porta inversora que todos vocês conhecem. Deixa eu colocar aqui de novo a minha telinha. Estou vendo aí um transistor. Como é que eu implemento um transistor? Como é que eu implemento uma porta U? A porta U é simples, né? Você coloca 0 aqui, dá 1, coloca 1, dá 0. Com transistor, vou colocar aqui, ó. Transistor, vou pegar um transistor simples, um NPN. Poderia ser também um MOSFET, tá? Vou colocar aqui 5 volts, que é normalmente alimentação em nível alto. Tá? Aqui é a minha entrada. E aqui eu vou colocar a minha saída. In e out. Tá? Se eu colocar nível 1 aqui, o que é nível 1? Nível 1 é 5 volts, né? 1 é 5 volts. E nível 0 é GND, 0 volts. Se eu colocar 5 volts aqui na porta do meu transistor, que é um transistor NPN, o que acontece com ele? Ele conduz. Se ele conduzir, ele vai pegar o potencial de terra aqui, ó, que é 0, e vai jogar esse 0 para a saída. Então, se eu tiver nível alto 1, tá? Eu vou ter saída 0. Se eu tiver na entrada nível lógico baixo, eu vou ter na saída, o transistor corta, esse resistor garante nível alto, já que 5 volts é nível alto, e me dá 1 aqui. Então, observem que se eu colocar 1 aqui, me dá 0 aqui. Se eu colocar 0 aqui, me dá 1 aqui. Lembrando que 1 é 5 volts e 0 é GND. Tá? Por causa do transistor, tá, é que o nosso sistema é binário. Observe que o transistor tem 2 estados. Eu não estou trabalhando com o transistor aqui como amplificador. Estou trabalhando com o transistor como uma chave. Isso daqui é um circuito de uma chave eletrônica. Ó. Vou apresentar aqui ele através de uma chave. Ó. Uma chave, ó. Se a chave está fechada, ele coloca 0. Se a chave está fechada, on, ele coloca 0. Se a chave está aberta, o resistor coloca 1. Então, observe que são 2 estados. Por isso que todo o meu sistema é binário. Ou seja, todas as portas lógicas que vocês conhecem, ela é composta, tá? Todas as portas lógicas que vocês conhecem, ela é composta desse formato, né, desse transistor. Coloquei um transistor NPN aqui, mas poderia ter colocado um transistor MOSFET, que é mais comum, inclusive. Ó. Um transistor que tem um canal, ele tem um gate, tem a fonte aqui, que é o source, né? E tem o dreno. É uma estrutura mais simples, né? Aqui você tem 3 estruturas NPN e que você só tem 2 estruturas. Um resistor aqui de 5 volts e aqui na saída, aqui você tem a saída e aqui você tem a entrada. Então são 2 estados. Tá? Por isso que a gente só trabalha com lógica binária no meu sistema. Importante isso, hein? Importante. Nós somos analógicos, nosso computador humano é analógico, trabalha com sinais elétricos, célula, trabalha com carbono, não trabalha com silício. Tudo que a gente está falando aqui no computador é composto de porta lógica, composta de transistores. Por isso que a gente usa, né? Lá no laboratório eu vou recomendar para vocês, eu vou dar um exercício para vocês assistirem lá a biografia do Boole. É um Boole que desenvolveu a lógica, a álgebra booleana. Ele desenvolveu uma lógica no meados do século XIX, compostas de 0 e 1. E, obviamente, que na época não tinha nenhuma utilidade. Você imagina, fazer alguma coisa em meados do século XIX
uma matemática só composta de 0 e 1. O que é serviço? Só com o desenvolvimento da computação é que, né, se chegou aqui, tá, ao sistema. Tá? Se chegou à necessidade de você usar a álgebra booleana no sistema. Bom, feito então esse parênteses, né, por que o nosso sistema é digital? Né, porque ele é composto de transistor, o transistor tem 2 estados, é uma chave composta de 2 estados. Tá? Ok? Bom, por isso que a gente utiliza bits no nosso sistema. E aqui, para, né, fazer a interligação entre os 3 sistemas, eu vou ter barramentos. O que é barramento? É uma sequência, né, uma pinagem composta de N bits. Tá? O que é esse N? Esse N vai ser de acordo com a informação que estiver dentro dele. Vamos começar aqui com o barramento de dado. O que eu carrego no barramento de dado? Eu carrego o código de operação, isso que a gente estava vendo aqui, ó. Isso é um código de operação, está no barramento de dados. Ou uma variável de entrada e saída. Então, essa variável de entrada e saída, ela entra aqui, ó. Por exemplo, o valor de uma temperatura, o valor de uma pressão, né, a condição de um teclado. Tudo isso é um dado para mim. Eu apertei a tecla A. Né? A tecla A é um dado que entra no sistema. Recebi da USB, né, o código hashtag. Então, hashtag é um dado no sistema. Ou seja, o que eu tenho aqui? O código de operação que sai da memória e os dados que entram e saem dos periféricos. Tá? Então, aí a gente tem... Né? O dado ele é tão importante para nós que a capacidade de processamento do sistema depende da via de dados. Tá? Por exemplo, a gente está trabalhando aqui com uma via de dados, aqui no nosso curso, N de 8 bits. 8 bits. Tá? 8 bits me dá 2 elevado a 8, 255 variáveis diferentes. Percebe que é uma variável restrita, né? O que eu consigo representar? Não consigo representar nem 1 milhar. Tá? Eu consigo só representar 256 estados diferentes. Em algumas situações isso dá, né? Por exemplo, quantos bits eu preciso para representar um LED? Normalmente 1 bit. LED ligado, LED desligado. Se eu quiser dar uma variação de cor, 4 bits me dariam 16 variações de cores. Legal. Tá? Agora, se eu quiser, tá, representar uma imagem, o que é uma imagem? Aqui, então, com 1 bit, eu tenho um LED. Eu tenho LED, como vocês estão vendo aí, ó, liga e desliga, né? On, off. Com 4 bits, eu consigo varia a intensidade luminosa do LED. 2 elevado a 4, 16. Ou seja, eu tenho 16 níveis, diferentes, né, de variação. Então, observe que quando eu tenho 4 bits, eu tenho muito mais controle do que quando eu tenho 1 bit. Agora, imagina que você está numa tela. Imagina uma tela básica, uma tela VGA. Não falando de alta definição, uma tela VGA, uma tela básica. Uma tela VGA, conforme vocês estão vendo aí no slide, ela é composta de 640 linhas por 480 colunas. Cada ponto, né, dessa minha tela é o que a gente chama de pixel. Sendo que o pixel colorido é composto de 3 cores, que são os famosos RGB. Tá? 3 pixels RGB. Se eu quiser variar 4 bits em cada ponto desse para formar aí as minhas cores, eu vou ter um total, a conta está aí no slide de vocês, ó, 640 vezes 480 vezes 3 LEDs vezes 16 níveis, 14 milhões.
Para você representar 14 milhões, quantos bits você vai precisar? 14 milhões, quantos bits? É claro que você pode fazer aqui, né, um log, né, um log base 2 aqui para descobrir 2 elevado a n, 14 milhões. Daria para você fazer isso. Mas não precisa ficar fazendo cálculo, não. Tá? É só lembrar do seguinte, ó. Dá uma dica aqui para vocês, né, para vocês terem de cabeça. Tá? Aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Se você tiver 10 bits, 2 elevado a 10 dá 1024. Se você dobrar isso, 11 bits, você vai ter 2048. E aí você vai dobrando. Se você chegar a 20 bits, pode fazer a conta, você vai ter 20 bits, vai ter 1 milhão. 1 milhão é 24. Pode fazer a conta aí. 2 elevado a 20, mais ou menos 1 milhão. Ou seja, 10 bits é 1000, 20 bits, 1 milhão. E 30 bits? 30 bits. 1 bilhão. Se chegar a 32 bits, 2 elevado a 32, 4 bilhões. Por que 32? Porque normalmente, ou eu vou trabalhar com 8 bits, ou eu vou trabalhar com 32 bits. Ou vou trabalhar com 32 bits, ou vou trabalhar com 8 bits. Porque os meus microcontroladores são de 8 bits, como é o caso do Atmega, ou 32 bits, que é o caso do ARM, do Raspberry. Tá? Por isso que está aqui para mim a informação então importante. Ou seja, 14 milhões estaria hoje, né? Pegando essa escala aqui, ó, 14 milhões, né? Estaria aqui alguma coisa entre 20 e 30. Se eu fazer a conta, eu sei que para 14 milhões, considerando que N é ou 8 ou 32, porque eu só tenho 8 ou 32 para mim trabalhar, já que os meus microcontroladores são de 8 bits ou 32, eu vou precisar de um processador de 32 bits. Tá? Ou seja, para mim trabalhar com uma tela VGA, essa tela que vocês estão vendo aí no celular de vocês, uma tela de alta definição, ou a tela que vocês estão vendo no monitor de vocês, né? Você tem aí alguma coisa perto de 32 bits para processamento. Isso significa que eu vou precisar de 32 bits do barramento de dados para ter uma imagem colorida de alta definição. Tá? Uma imagem colorida de alta definição. Professor, por isso que no Arduino só dá para mexer com display? Perfeito. Perfeito, Gil. É isso mesmo. Por isso que se você quiser, Gil, trabalhar com tela touch, se você quiser ter uma imagem no seu LCD, você vai ter que trabalhar com o Raspberry, que é 32 bits. Exatamente 32. Isso. Tem 64 também. O Raspberry tem 64 também ou ainda não? Não, o Raspberry não tem 64 não. Quem tem 64 já é sistemas já é placas de vídeo, né, ou a própria placa do sistema. Mas o Raspberry dá bastante conta aí, né? Você tem muita informação, né? Você está com 32 bits, está 4 bilhões, né? Aqui, 4 bilhões, né, que você está no sistema. 2 elevado a 32. Pode fazer a conta aí. Né? Mas é exatamente isso. Né? Bom, eu estou mostrando isso, daqui a pouco a gente vai retomar isso, tá? Mas aqui o que é importante? Aqui é importante você, né, ter a noção que quanto mais se aumenta o número de dados aqui no barramento, quanto mais se aumenta o número de bits no barramento, mais capacidade de processamento você vai ter, como o Diego acabou de falar. Né? Você tem 8 bits, você consegue trabalhar com LCD só alfanumérico. Você tem 32 bits, você consegue trabalhar com um sistema de imagem. Tá? Um sistema de imagem. Se você pegar a história dos microprocessadores, só um segundo, Lucas. Se você pegar a história dos microprocessadores,
você vai perceber que os primeiros microprocessadores eram de 8 bits. É o caso do 8085. O que se conseguia fazer com 8 bits ou 16 bits? Só texto na tela. Então, se você pegar o primeiro PC, ou pegar o Apple, né, o Apple lá do Steve Jobs, só conseguia ter texto na tela, você não conseguia ter imagem direito. A imagem só foi aparecer quando se teve um Macintosh. Outra dica cultural que eu dei, leiam a biografia do Steve Jobs. Ele mostra ali o desenvolvimento do Macintosh. Né? Macintosh usando um Motorola 32000, Motorola, qual o código Motorola lá? Era acho que 32000, Motorola 32000, alguma coisa assim. Ele tinha 32 bits. 32 bits. Com o Macintosh, você tinha uma imagem. Você tinha um mouse. Para você ter um mouse, como eu estou mexendo aqui, ó, eu preciso de ter, né, imagem na minha tela. E para isso, eu precisei de ter 32 bits. Por isso que o Windows gráfico, o Windows 3.11, só apareceu a partir do PC 386. O PC 386 foi o primeiro microprocessador da Intel de 32 bits. Na aula que vem a gente vai ver, né, toda essa progressão aí. Tá? Então, é muito importante isso, tá? Barramento de dados ligado à variável de processamento, capacidade de processamento. Né? O seu processador hoje tem 64 bits. Esse processador que vocês estão aí me vendo. Tanto do celular, né? Hoje o microcontrolador do celular, o ARM, já é 64 bits, como do computador. Por que tanto? Porque você tem hoje um sistema multimídia. Né? A tela que vocês estão me vendo aí, possivelmente é uma tela de alta definição, uma tela HD, de 1.700 pontos por 1.200 pontos. Talvez me esteja vendo aí, quem estiver conectado a uma TV 4K, né? Talvez uma TV de 4.000 linhas, ou talvez, quem sabe, o pessoal mais endinheirado aí esteja me vendo numa TV de 8K. Percebe que quanto mais linhas você tem no sistema, né, mais pontos você vai ter no sistema. É por isso que 64 bits é fundamental. Não só para ter mais definição, mas para você poder fazer vários processamentos juntos. Possivelmente vocês estão me vendo aqui, mas deve estar, né? A minha tela secundária, por exemplo, eu estou vendo meu WhatsApp aqui. Estou com o WhatsApp aberto, estou com a minha agenda aberta. Estou com o meu Gmail aberto. Se vocês mandarem uma mensagem agora para o Gmail, eu vou ver. Eu vou receber uma notificação aqui. Né? Se mandarem uma mensagem pelo WhatsApp, eu vou ver. Ou seja, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que impacta isso? Barramento de dados grande. Hoje, os barramentos de dados maiores que tem são de placas de vídeo. Né? Essas placas de vídeo da NVIDIA chegam a ter 128 bits de dados. Para ver realmente essa fantástica capacidade de processamento que hoje é fundamental. É claro que capacidade de processamento significa mais velocidade também, porque não adianta nada você ter velocidade, ter capacidade de processamento sem velocidade. A paciência do ser humano é a mesma para ligar um LED, como vocês estão vendo aqui, ó, ou para atualizar uma tela de bilhões de pontos. Se eu der um F5 aqui, ó, eu quero que a minha atualização de tela seja na mesma velocidade de acender o LED. Só que acender um LED é um bit só. E mudar uma imagem são bilhões de informações. Por isso que hoje os sistemas precisam ser muito mais rápidos que os sistemas de antigamente. Tá? Entendido o barramento de dado? Ok. Barramento de endereço. Não existe dado se você não tem a localização desse dado no sistema. O endereço nada mais é do que uma sequência binária que indica a posição de memória ou do periférico desse dado. Por exemplo, a ferramenta mais importante da internet hoje, qual que é? É o Google. Por que o Google é tão importante? O que o Google faz? O Google acha as coisas. O Google indica o endereço das coisas. Indica o endereço de uma informação. Qualquer informação hoje, o Google, se ela for processada, você vai digitar
Lá no Google ele vai te apontar, né, onde está isso. Por isso que o endereço é tão importante no sistema, né? Endereço, em última análise, determina a capacidade de memória, porque, na verdade, endereço é localização, e localização é localização de memória ou de periférico. Memória é importante? O que adianta você ter dado se você não tem onde guardar o dado? Então, da mesma forma que hoje você tem 64 bits de informação de dado, a sua memória hoje é a memória interna, a memória do computador é de gigabytes. Gigabytes. Então, para você acessar gigabytes, você vai precisar de um barramento de endereço. Por exemplo, se for 32 bits de barramento de endereço, acabamos de fazer o cálculo aqui, ó. Se for 32 bits, ó, 4 gigabytes. 4 gigabytes é muita memória? Não. Hoje o seu computador aí deve ter, no mínimo, uns 32 GB ou 16 GB de memória. Então, 32 bits de barramento de dados é pequeno. Hoje, os barramentos de dados, eles têm de 44 a 46 bits. Ou seja, você tem petabytes de acesso à informação. Ah, mas eu não tenho essa memória. Mas imagina o barramento de endereço dos servidores, né, do Google. Né? Aliás, eu deixei no meu blog aqui, um videozinho interessante. Só acho que fácil aqui, ó. Aqui, ó. Vejam aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de novo. Ó, vocês estão vendo aí, ó. Visitando o data center do Google. 6 níveis de segurança aqui, ó. Observem lá. É muito legal isso daqui. Né? Mostra aqui não só os níveis de segurança, mas mostram aqui, né? Obviamente que é um lugar extremamente protegido. Né? Para vocês terem uma ideia, o data center do Google, a da Amazon é a mesma coisa e da Apple é a mesma coisa. Ninguém sabe direito onde fica. E normalmente eles têm usinas de energia próprias. Eles não dependem de energia externa. Né? Ou ele está do lado de um rio que tem uma usina, né? Em alguns casos, talvez uma pequena usina nuclear, né? Ali um sistema de energia, né? Portátil, né? Para alimentar tudo isso. Né? Vejam aqui esse videozinho depois aqui, que vocês vão gostar bastante. Se é que já não viram, né? Vocês que gostam de tecnologia aí já devem ter visto esse tipo de coisa. Deixa eu ver se... Eu tinha 2 vídeos desse. São 2 vídeos aqui que eu tenho, ó. Visita o data center do Google, né? E falou dos níveis de segurança, né? Do Google aqui. Né? Eu não conheço ninguém que perdeu informação no Google. Né? Quando eu falo Google, é uma representação de uma nuvem, tá? Eu não conheço ninguém que perdeu informação no iCloud, da Apple ou da Amazon, né? Quem usa servidores da Amazon. Tá? Então, isso é bem legal. Bom, tudo isso é endereço, tá? Tudo isso é endereço. Né? Não está aqui. Eu só vou chamando aqui as coisas para vocês poderem ir associando aí, a gente poder diversificar também aqui a aula. Bom, e o barramento de controle? O barramento de controle, tá? É o barramento, tá? Que não é dado no endereço, ou seja, são os sinais de alimentação, sincronismo, inicialização, reset, etc. Tá? A gente vai estudar aí na sequência. Tá? Então, aqui, ó, eu pus uma tela aqui representando aqui, ó, 16 bits, né, de endereço. 16 bits, 64K de memória. Os primeiros processadores tinham 16 bits, o 8085 tinha 16 bits, os 80 tinha 16 bits. 20 bits, é só ir dobrando. 20 bits a gente mostrou aqui, né? Ó. 20 bits, ó. 1 GB. 30 bits, 1 mega, desculpa. 30 bits, 1 GB. 32 bits, 4 GB. Essa sequência que a gente colocou aqui. Tá? Então, observe aí que você tem. Tá? E aí o controle que eu estava falando de sinais de alimentação, elétrica, né, leitura, escrita, acesso de memória, etc. Tá? Aqui tem uma questão interessante também. Tá? Antes de eu abrir a apostila aqui, eu vou fechar a aula abrindo a apostila.
aqui eu tenho a representação de um chip de memória. Tá? Observe que o chip de memória ele tem esses 3 barramentos, ó, assim como o processador tem esses 3 barramentos. Né? Tem o barramento de dado, aqui, ó, barramento de dado, que ele representa por Q aqui, ó, Q0, Q7, ó, barramento de dado. Barramento de endereço. Se eu tenho uma memória de 32K, que esse caso aqui eu tenho 15 sinais de endereço, 2 elevado a 15 dá 32. E o barramento de controle, que é o sinal de habilitação, o sinal de escrita no sistema. Observe que esses barramentos eles estão na pinagem dos chips. E aqui na sequência, acho que aqui na sequência eu vou mostrar para vocês. Não, aqui está lá na apostila. Eu vou mostrar na apostila isso para vocês, tá? Só fechar aqui o slide. Eu vou abrir aqui a apostila antes da gente falar desses sinais aqui de paralelo e serial para a gente fechar a aula. Vou achar uma apostila aqui, tá? Vou dividir aqui e compartilhar a apostila com vocês. Só para mostrar uns detalhes aqui. Vocês estão vendo a apostila aí agora, né? Vamos lá. Aqui eu dou alguns livros adicionais, tá? Bem interessantes. Esse livro do Malvino aqui é bem interessante, mas eu falo melhor dele na aula que vem, tá? Sistema programável, ó, tudo que a gente acabou de ver. Né? Aqui alguns exemplos de microcontrolador, né? 8051, AVR, PIC, né? MSP430, né? Memória, que a gente estava falando, tipos de memória, periféricos, entrada, saída, né? Aqui o barramento. Aqui eu tenho uma representação interessante, eu não coloquei no slide, mas mostra o barramento típico de uma placa de circuito impresso. Observe ó, o que é barramento físico. Aqui, ó. É interligação. Se você olhar embaixo da motherboard do seu computador, olhar embaixo do layout do Arduino, da sua placa Uno do Arduino, você vai ver esses barramentos, né, em um sistema. Tá? Aí você tem barramento de dado, endereço, descrevi isso. E aqui, ó, uma figura importante. Ó. Aqui eu tenho o Z80. O Z80. Tá? O Z80 é um microprocessador. Né? Um microprocessador da época de 1972, 74, mais ou menos, na época dos primeiros computadores pessoais. Né? Então, essa CPU, ó, se você, o que eu estou falando aqui é isso daqui. Ó. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma CPU, barramento de dado, endereço e controle. Exemplo de uma memória, barramento de dado, endereço e controle. E barramento e periférico, barramento de dado, endereço e controle. Vou mostrar um exemplo de cada um. E depois eu vou pegar um microcontrolador que está tudo isso dentro dele. Tá? Então, ó, CPU, barramento de dado, 8 bits, ó, D0, D7. Barramento de endereço, 16 pinos, de A0 a 15. Ou seja, tenho 64K de memória acessível no sistema, 2 elevado a 16. E barramento de controle, ó. Barramento de controle é o clock, sinais de interrupção que a gente vai estudar, sinais de leitura, read, write, sinal de refresh. São sinais de controle do sistema e alimentação, ó. Tá? Se quiser um maior detalhamento do CPU, aqui eu coloquei até um link para você acessar, tá? Antigamente a gente estudava essa CPU Z80, eu estudei bastante. E nos primeiros anos que a gente dava microprocessador, né, eu usava bastante o exemplo do 8085 e dos 80. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de memória. Ó. Essa é uma memória EPROM. Memória EPROM é uma memória ROM. 256, 256 kbits. Se eu dividir isso por 8, tá, ó. 256 kbits, né, que é a capacidade dela. Se eu dividir isso por 8, porque cada byte, cada dado tem 8 bits, me dá 32K bytes. Tá? Então, essa memória que vocês estão vendo aí, ó, a 27256, tá? É uma memória que precisa de 32 sinais de endereço. Desculpa. Né? 32 kbits precisa de 15 sinais de endereço.
Por que 15? Porque 2 elevado a 15 dá 32K. Tá? Pode anotar aí. Por isso que, ó, o endereço vai de a 0 a 14. São 15 sinais. 15 sinais de memória. A mesma coisa com o 256, ó, a 62256, que é uma RAM. Qual a diferença? A RAM ela é volátil. A EPROM não é volátil. Sinal de controle. Sinal de escrita. Né? A EPROM você vai escrever na gravação. Tá? Então, você tem o sinal de escrita nela. E o sinal de habilitação. E a RAM, você tem escrita e leitura. Ó. Você tem escrita e leitura. Tá? De sinal de controle. O resto do barramento de dado e endereço é a mesma coisa. 8 bits de endereço, 8 bits de dados, porque é de 0 a D7, que no caso está representado por IO 0 a IO 7, ou no anterior que é 0 que é 7, e barramento de endereço. Tá? E periférico, é a mesma coisa. Ó. Via de dado, via de controle. Tá? E endereço, ele tem só 2 endereços, porque ele só tem 4 registradores dentro dele. São os ports. Se eu juntar esses 3 elementos, em um único chip eu tenho um microcontrolador. Se eu juntar esses 3 elementos numa placa, eu tenho uma placa, né, de processamento. Eu tenho um computador. Os primeiros computadores, a gente vai ver isso daqui a 2 aulas, né, elas eram compostas desses chips aqui. Tá? Ô, professor. Oi. Oi, tio. Quando a gente escreve um texto, cada caractere é um byte? É um byte. O texto é dado. Só que esse texto vai ser guardado numa posição de memória. Essa posição de memória, o endereço dessa posição de memória está no barramento de endereço. Então, não tem sentido você ter dado sem endereço. É fundamental. Uhum. Por isso que eu tenho o barramento separado. Ó. Pode ver aqui na tela. Ó. Endereço e dado. Aqui, ó. Certo. Endereço e dado. Tá? É claro que hoje com o microcontrolador, tudo isso está dentro do microcontrolador. Então, se você pegar a placa do Uno, você vai ver isso tudo dentro do sistema. Tá? Aí você tem um... Bom, barramento serial e barramento paralelo é o que a gente acabou de ver. O barramento serial, ele vai colocar tudo isso serialmente. Eu vou deixar isso para a semana que vem, senão vai ficar muita coisa, né, aqui nessa aula. Tá? Aqui eu coloco a parte do laboratório também. Só queria até a primeira lista de exercício, que é essa daqui, ó, a página 15. Tá? Aqui já dá para você fazer algumas coisas. Tá? E na aula que vem eu gostaria de trabalhar também essa lista. Tá? Na aula que vem você vai conseguir fazer a lista completa. Na verdade, essa lista só está faltando o item 6 aqui. Ó. Tá? Então, aqui na lista eu já estou pedindo. Essa lista vai ser cobrada na primeira entrega, lá daqui a 2 semanas. Tá? O que é sistema programável? É um programável, um sistema composto de hardware e software. Microprocessador é quando você tem a CPU no chip, e microcontrolador é quando você tem CPU, memória e periférico no chip. Os 3 elementos do computador, acabei de falar, né? CPU, memória e periférico. Né? E comparar essas estruturas com o computador humano. O que é a nossa CPU? O que é a nossa memória RAM e ROM? O que é nossos periféricos? Eu falei isso lá no início da aula. Explicar os 3 barramentos, barramento de dado, endereço e controle. Barramento de dado carrega código de operação e entrada e saída. Barramento de endereço carrega endereço de localização. E o resto, o controle, é o resto dos sinais. Sinais de controle são sinais de leitura, escrita, clock, interrupção, etc. Tá? E aqui eu estou pedindo, isso aqui eu faço melhor a semana que vem, mas eu estou pedindo para você calcular o barramento de endereço e dado, memória e dado, né, o barramento dado o barramento de memória, quantos kbits, né, se você tiver a memória 444 kbits, quantos endereços você vai precisar? 1 giga, 1 mega. Mega a gente já viu, que é 20. 64 também a gente viu, é 16. 4 giga, vimos, 32. 64 giga, né, 2 elevado a 64, né? Essa questão 6 é que a gente vai discutir melhor na aula que vem aí. Tá? Aula que vem a gente vai trabalhar melhor com essa lista aqui. Vamos fechar, né, essa primeira parte, né, trabalhando com isso. Tá bom?
Bom, Ô, professor, oi, Lucas. rapidão, só uma dúvida que eu acabei vendo aí você escrever e eu acabei relacionando. Essa parte que o senhor falou de 2 elevado a 8, né, do 255, né, da 256, mas como é binário, de 0 a 255, Sim. eu não sei se o senhor sabe essa parte de iluminação que funciona em universos, DMX e por aí vai. O senhor sabe dessa parte ou não? Não conheço tanto assim, mas qual é a pergunta? Ou qual é É, a colocação? é que assim, para controlar a iluminação, né, essa parte mais profissional, cada universo DMX ele tem 512 canais, certo? Sim. E desses 512 12 canais, dá é 9 bits. isso. E dentro desses 12 canais, cada canal varia de 0 a 255, certo? 8 Eu queria, bits. eu queria entender como que funciona mais ou menos isso, porque assim, um vai de 1 a 512 e outro vai de 0 a 255, Sim. entendeu? São variações. São várias. Um tá integrado dentro do outro, tá dentro do mesmo código binário? Tá na mesma estrutura, que na verdade você vai precisar controlar, tanto o que eu estou entendendo, tanto os canais da iluminação, como também o nível de cada canal Cada um, desse. cada um individualmente. Então, você tem lá, isso é o que eu entendi que você falou, você tem 512, por exemplo, spots ou lâmpadas diferentes. Certo? Certo, pode Porque ser. cada lâmpada dessa, você quer controlar A 8 intensidade bits. dela. Isso, a Você quer intensidade dela. controlar a intensidade luminosa, né, numa fração de 1/256 avos, para cada canal desse. Né? Então, você Ah, vai não, precisar de 9 bits para acessar qual é a lâmpada que você quer, e vai precisar de mais 8 bits para dizer qual é a intensidade luminosa de cada lâmpada dessa. Bom, isso nem é um processamento lá, aquelas coisas, é uma coisa bem básica Não, até, né? não. O que a gente estava falando de processamento pesado é o que acontece na tela do seu computador. Né? Observe que Entendi. você falou de 9 bits e falou de 8 bits. O Sim. computador começa a trabalhar com 32 bits. Né? Então É que para controlar somente iluminação, né? Imaginei sim. que fosse uma coisa mais básica, realmente. Mas se você pegar, Lucas, se você pegar uma imagem Hum, nada mais é do que bilhões desses pontos. RGB, né? W também RGB, pode ser, W, pode ser outras coisas também. tudo isso daí. Então, tudo que você está vendo aqui na tela do computador agora, né, você tem que fazer esse mesmo cálculo, só que se você pegar cada pixel desse, saber que ele é um RGB, e cada pixel desse, você está falando até de 8 bits de nível de luminosidade, mas eu fiz um cálculo aqui de 4 bits apenas. Você viu que a gente Uhum, chegou a 14 milhões. Né? sim, Chegou a 14 milhões. Mas é diferente de um spot de show, por exemplo, de iluminação, né, que você tem ali um número de spots, e a variação de um spot de 8 bits é muito boa, já é mais que o suficiente. Né? entendi. Tá bom? Obrigado. Mas a gente vai trabalhar melhor com esse conceito aí no futuro. Aqui é uma aula introdutória, mas é importante vocês já irem trabalhando com essa questão dos bits aí. Vamos Beleza. fechar a gravação da aula aqui, para não ficar muito pesada? Para a Ô, gravação? professor,